Israel também era fiel, quando estava fiel, era representado como um só homem e como sendo filho de Deus. E quando Jesus se apresentou como filho de Deus, Israel não gostou muito da ideia, de certa forma. Quando Jesus se apresenta também como sendo a videira verdadeira, Israel, ao ouvir isso, também não gostou muito. Porque Jesus trazia tudo para si. Ele era a videira verdadeira e, na verdade, Israel deveria ser os ramos, para poder dar o fruto devido no seu tempo. Nós sabemos que esse fruto é o desenvolvimento dos atributos do Espírito na alma humana. Caso contrário, os atributos que serão desenvolvidos serão os atributos de quem? Do inimigo. E aí, as pessoas que não aceitarem os méritos e atributos de Cristo, confiando em si mesmo, então serão o quê? Os filhos da perdição. Interessante que em Filipenses, eu queria abrir, antes de pegar Jó, pegar um texto aqui em Filipenses, mas segure aí em Jó, Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, verso 27. Olha só que interessante que Paulo nos diz aqui: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui Paulo nos traz um princípio de estarmos unidos como um só homem, uma só alma, uma só pessoa. E a gente percebe que o conflito que houve na vida de Jó retrata a vida de um só homem, porque quando Deus começa a apresentar a vida de Jó aqui por meio de Moisés relatando, o texto começa dizendo, no verso 1, que havia um homem na terra, de Uz, né, cujo nome era Jó, homem. Aí fala as características desse homem: ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E fala ali dos filhos que Jó tinha, 7 filhos, 3 filhas, e que ele era o homem maior do Oriente, de todos do Oriente. Era um homem rico, cheio de posses. Agora vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar de Jó. Você tem 7 filhos, 3 filhas, sua esposa, terras, camelos, ovelhas, gados, vários servos trabalhando em seu favor. É uma bênção isso ou não é, irmãos? Deus, ele proporciona bênçãos para nós assim de maneira inigualável, mesmo aqui na terra. E a gente vê isso, que ao longo da história o povo de Deus foi muito próspero materialmente. Não é isso que nós vemos na vida de Jó? Só que é interessante que, após mostrar ali a fartura e as bênçãos da vida de Jó, como ele vivia, que ele era o homem mais rico, respeitado do Oriente, né? E aí é interessante que o verso 6 muda o cenário. Mostra um cenário agora que não é mais na terra, é um cenário lá no céu. E aí diz que num dia que os filhos de Deus vieram representar, o verso 6, vieram se apresentar perante o Senhor, veio também quem? Um intrometido, Satanás. Ele foi lá, não foi convidado, mas ele apareceu. E ele apareceu como representante da onde? Da terra, não é isso? Ele tomou posse lá, fez Adão cair. Só que aí Deus mostra para ele agora, chama a atenção dele, de um indivíduo que estava aqui na terra, que representava, de certa forma, o caráter do divino, mesmo no humano. Ou seja, um tipo de Cristo e um tipo dos últimos que viverão nos últimos dias. Mas o que é interessante aqui? Que Satanás, quando Deus chama a atenção para Jó, falando a mesma coisa que Moisés menciona logo no início do livro, ele fala assim no verso 7, né? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Então é interessante que é Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. Jó não tinha prestado atenção, Satanás não tinha prestado atenção em Jó até então, concordam? Diretamente? Diretamente? Não, mas não diretamente de querer provar Jó. Foi Deus que chamou a atenção, porque ele aparece, Satanás. A gente tem que ver o seguinte: Satanás aparece no céu como sendo um representante do planeta Terra. Porque ele não é o príncipe desse mundo, não foi isso que Jesus falou? Então ele aparece lá porque os filhos de Deus que foram se apresentar diante de Deus, foram apresentar, acredita ali, cada representante de cada planeta criado, isso que eu creio. E aí
Satanás aparece como um representante do planeta Terra. E à medida que que Deus chama a atenção para Satanás a respeito de Jó, então Deus fala como que Jó vivia. E ele fala assim, porque ninguém, eu acho interessante a expressão que é usada, porque ninguém há na terra. A expressão ninguém não dá uma sensação de exclusividade? Sim. Eu queria analisar, antes de continuar, ver alguns versos na Bíblia que traz essa exclusividade a respeito da palavra ninguém aqui. Jesus, lá em João, capítulo 14, verso 6, ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, a não ser por ele. Jesus traz uma exclusividade para si também, não é isso? E Deus aqui traz uma exclusividade para esse homem, para Jó. Ninguém igual. Ninguém igual, não é isso? Ou seja, Deus aqui não falou dos filhos e da esposa, falou de Jó, a cabeça da família, o cabeça da família. Aquele que deveria reger a sua família e as pessoas que estavam sob o seu poder. E aí ele diz assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Satanás, ele continua a conversa ali, ele fala, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde ou em vão, teme a Deus? Acaso não o cercastes com sede, ou seja, favores a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então, de certa forma, agora, Satanás estava tentando convencer Deus de que Jó era fiel, como Deus tinha falado, porque ele era repleto de bênçãos. Agora vamos parar, irmãos, para pensar como adventistas do sétimo dia, como cristãos. Eu falo que o protestantismo e as grandes conquistas da humanidade se devem ao protestantismo. Se deve, nós sabemos, se nós estudarmos a história, nós vamos ver que as maiores invenções foram feitas por protestantes, por pessoas que são cristãos, que absorveram o conhecimento de Deus e a mente deles se desenvolveu de tal forma que o conhecimento foi cada vez se ampliando. As liberdades que nós temos hoje, nós devemos aos pais da igreja, ao povo do passado. E essas liberdades, pouco a pouco, elas estão sendo tiradas de nós. E muitas vezes nós ficamos quietos e não fazemos nada, em alguns momentos. Mesmo dentro da nossa igreja. A gente parece que tem medo de falar aquilo que a gente pensa. Mas eu tenho aprendido que a gente tem que aprender a ser polido para falar, mas a gente deve falar. Porque se a gente se calar completamente, Satanás domina todo o nosso terreno. E Deus deu a igreja para que nós pudéssemos glorificar a Ele também na igreja, sendo parte da igreja. Então, como ele é representante de um povo, então o povo adventista foi escolhido aqui na terra para glorificar a Deus, para que Deus olhasse para nós e dissesse assim, ó, esse povo aqui, ó, é um povo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se isso não for uma realidade na minha e na sua vida, nós não estamos cumprindo o papel que Deus nos deu. Nós estamos deixando que Satanás domine o terreno onde nós estamos. Eu escutei uma coisa esses dias de uma pessoa, e ele falou o seguinte, que às vezes o mal está em nossa volta e nós permitimos e ficamos calados. Pode falar, pode, se quiser falar alguma coisa. Pensou alguma coisa, pode falar. Aí eu falei para ele, realmente, então em momentos de crise difíceis, elas acontecem, não é para ficarmos calados, é para nos manifestarmos. Porque a luz, ela se manifesta para quê? Para repelir as trevas. Por mais que as circunstâncias estejam ruins em nossa volta, seja na nossa vida profissional, pessoal, ou seja na nossa igreja, nós precisamos ser a voz de atalaias que clamam mesmo em um deserto. Amém. Ela fala sobre isso, quando ela fala desse ponto que você fala de igreja, ela fala que se nós não nos levantarmos, nós somos traidores de Jesus. Nós nos calarmos. Exatamente. Por quê? Porque a partir do momento que nós silenciamos, sabendo que nós temos que falar e viver essa verdade para poder impedir que o mal aumente, nós somos coniventes com o erro, irmãos. Então, Deus ele apontou para Jó, porque ele sabia que Jó ele tinha uma integridade plena de coração e que em meio às circunstâncias ele não ia ceder. E o que Jesus está esperando? Que nós estejamos preparados da mesma forma para esse momento. Só que um detalhe, como o pastor sempre menciona aqui, nós oramos pelo derramamento do Espírito, nós pedimos o derramamento do Espírito, só que a irmã Márcia diz que tal coisa na igreja, no geral, nunca vai acontecer. Isso acontece individualmente. Não é verdade, pastor?
Por quê? Porque se houver contendas e problemas no ciclo que nós vivemos, e nós nos deixamos levar por isso, não permitindo que Cristo atue em nossas vidas e nos deixemos dominar por indignações ou problemas que existem no nosso meio, nós não estamos sendo diferentes, não estamos sendo luz. E o desejo de Deus também não é que nós saiamos ou nos afastemos da igreja, não. É que nós permaneçamos lá até o último instante. Eu creio dessa forma. Agora, se você não está vivendo bem em um local, e você visita um outro local e se sente bem naquele local, como dizia Miller, fique onde você se sente bem. Você não é obrigado a ficar em um lugar onde você está sendo oprimido. Não é isso? Continuando aqui o raciocínio. Agora pegando aqui a prova que já começou a passar. Então o que aconteceu? Quando você vai para o verso 13, começam as aflições e Jó começa a ser provado. E ele diz assim, sucedeu, verso 13, sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro. Então aqui começa os problemas na vida de Jó. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeam junto, ou seja, comiam, estavam juntos ali a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos. A fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, aqui já seria uma péssima notícia para qualquer um de nós se estivéssemos no lugar de Jó. Os animais já começaram a ser mortos, e aí fala que as ovelhas e os servos foi consumido pelo fogo. Só que eu acho interessante nesse verso que quando a gente para pensar em fogo caindo do céu, o mensageiro aqui, ele falou que o fogo que caiu do céu foi de quem? De Deus. Mas foi de Deus? Não. Tem muita gente que às vezes lê o texto e não presta atenção, pensa que o fogo que caiu realmente foi de Deus. Então, o que o texto bíblico está dizendo é que o mensageiro falou que o fogo que veio do céu foi de Deus. Que outros lugares na Bíblia nós vamos falar sobre fogo que cai do céu e que ainda vai cair do céu? Vocês lembram? Sodoma e Gomorra. Aquele fogo que caiu foi da onde? Foi da parte de quem? De Deus. Que outro local? Elias. O fogo que caiu foi da parte de quem? Tem outra passagem, vocês lembram? Apocalipse, quando fala que vai... o diabo vai fazer fogo. Isso. E Então, também quando consumiu os profetas, lá, os homens que veio lá do rei falar com ele. Isso. Então tem vários momentos. Tem também um momento de glória no meio do povo de Israel, quando Salomão faz a oração. Sim, O fogo do céu caiu em 2 Crônicas 7 e consumiu o altar. Não é isso? E tem um momento que é o momento lá de Apocalipse 13 que a gente mencionou aqui, né, onde diz que até fogo faz cair do céu à vista dos homens, para seduzir os que habitam sobre a terra. Ali a gente sabe que ali é o próprio Satanás fazendo uma manifestação sobrenatural. Os rituais do santuário, né? Exatamente, os rituais de santuário. Agora olha que interessante. Se fogo vai ser derramado do céu para, se possível, enganar os homens porque eles pedem sinais, então isso mostra claramente que a grande maioria da cristandade hoje, muitas pessoas, já conversei com bastante gente a respeito disso, e a maioria das pessoas, quando se fala de fogo caindo do céu, elas têm sempre aquela crença de que o fogo que caiu do céu foi sempre da parte de Deus. Pode falar, irmão. Eu lembro quando a gente estudou a lição de Apocalipse, que fala, porque até então eu achava que ia cair fogo de verdade do céu, mas eu lembro que a lição de Apocalipse, ela trouxe pra gente que isso seria uma contrafação da descida do Espírito Santo. Uhum. Sim, também, mas eu penso, eu não sei o que o pastor pensa a respeito. Além dessa questão de uma manifestação falsa, mas literalmente naquele contexto era fogo que caía do céu. Era fogo que destruía realmente. Quando o fogo caiu do céu para consumir a oferta, a coluna de fogo era fogo, literalmente, chama de fogo. Então a gente percebe que manifestações sobrenaturais irão acontecer para convencer os enganados e para colocar em prova a nossa fé. Imaginem agora, se Jó ele começou a ter a primeira prova em questão da sua perdendo as coisas materiais, o pastor ontem colocou um texto aqui que fala que todos os favores serão retirados do povo de Deus.
Então isso quer dizer que tudo que nós temos, construímos até aqui, será retirado de nós se nós quisermos permanecer firmes até o fim. É isso que eu penso que o livro de Jó traz para nós em relação à questão que Satanás ele coloca à prova a fidelidade de Jó, retirando dele aquilo que ele tem e que Deus o abençoou. Mas a prova continua. Além dele perder todos esses bens materiais, agora entrou na questão familiar. A gente vai vendo adiante o texto aí, ó, ainda no verso 18, a gente vê também uma ilustração aqui no verso 17, que eu achei interessante. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus. É interessante que os caldeus, eles foram os que oprimiram também o povo de Deus no cativeiro babilônico. Não é interessante? E é interessante aqui quando fala também que queimou as ovelhas e os servos, o desejo de Satanás é destruir as ovelhas e os servos de Deus, ou seja, nós somos ovelhas do seu rebanho. Se ele pudesse nos consumir e nos destruir, ele nos destruiria. Quem já estudou aqui, acho que eu sei que 3 pessoas já leram o livro do Gabriel. Fábio? Isso, 4, 5 pessoas. O pastor recebeu o livro também? É o seguinte, o que teve de gente que leu o livro na minha mão não foi verdadeiro. Então, mas eu mesmo cheguei. Pastor, leia o livro. O livro é uma bênção. Depois que eu li esse livro, eu entendi claramente que o mundo jaz no maligno. Se não for a proteção dos anjos do Senhor, a verdade sobre os anjos, a irmã White deixa bem claro que o tempo todo nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, porque a proteção de Deus está sobre nós. Está sobre nós. Ontem eu ouvi uma pregação do pastor Mark Filho, ele fala algo interessante. Ele fala assim, nós precisamos estar comprometidos com o Senhor e com o seu Evangelho, não com o pecado. Porque é o compromisso com o pecado que faz com que as pessoas não tenham o poder de Deus nas suas vidas. Eu estava comentando com o Elton no carro que o poder de Deus, ele é refletido para as pessoas. A lição dessa semana nos traz na quinta-feira mostrando que a sua integridade diante das pessoas de fora, principalmente que você vive, aquilo que você fala, a maneira que você procede, é um poder para as pessoas que estão nos observando. Jó era um homem observado, mas antes das pessoas observarem, Deus já sabia como que era a vida de Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó era um homem íntegro, não somente na sua exterioridade, mas ele fazia tudo para Deus de coração. E Paulo, ele nos diz em Colossenses, as lições vêm mostrando isso, que tudo que nós formos fazer, devemos fazer como se fosse para o Senhor. Isso faz parte do ministério pessoal de cada um de nós, em nossas profissões. Ou vocês acham que todos nós temos que ser pastores e evangelistas? Não. No nosso dia a dia, em nosso local, em nossa oficina de trabalho, em nossas lutas domésticas, podemos representar a integridade do caráter de Jó, como Jó representava em sua casa, cuidando dos seus filhos. O texto diz que ele orava pelos seus filhos, oferecendo sacrifício também, né? No capítulo 1. E do verso 18 diz assim, ó, também este falava ainda quando veio e disse, estando os filhos comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te as novas. Olha que interessante, a expressão aqui, grande vento, nos 4 cantos da casa. Ontem o pastor mencionou a respeito de Apocalipse 7, e logo eu lembrei disso aqui hoje, revendo. Apocalipse diz claramente lá, vamos abrir em Apocalipse, eu quero ver uns detalhes ali, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao 3, diz o seguinte, depois disso, ou seja, João estava em visão, tinha observado ali os acontecimentos do 6º selo, onde foi feita uma pergunta no verso 16 e 17, quem poderia subsistir no grande dia da volta deles, né? E aí é a resposta que entra aí dos 144 mil, onde mostra, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, no caso de Jó, nos 4 cantos da casa foram destruídos os seus filhos, e um grande vento veio sobre a casa. E aí é interessante que aqui agora trazendo para os nossos dias, no contexto global, não é isso, pastor? No contexto global, nós vemos claramente aqui que os 4 cantos da terra, ou seja, estão conservando os seguros os ventos. E ontem o pastor nos trouxe mais uma informação que as árvores aqui estão relacionadas aos poderes políticos, ou seja, eles estão fazendo o que eles querem. Principalmente o Trump.
está fazendo o que eles querem. Por quê? Eles se acham deuses na terra. Os imperadores romanos, eles se intitulavam deuses na terra. O imperador Domitiano, ele colocou João na ilha de Patmos, porque ele jogou ele num caldeirão, acredito que todos sabem dessa informação, de óleo fervente, ele saiu ileso. E ele viu que João tinha um Deus maior do que ele, humilhou ele como humilhou Nabucodonosor com os 3 amigos na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque João servia um Deus maior do que os homens que se achavam deuses na terra. E o Trump está se achando o quê? Semideus. Se achando Deus. Aquele que ele não conquistar pela diplomacia, ele vai conquistar pela força. E é interessante que hoje nós vemos aí os líderes, os guias religiosos, a cada congresso que nós estudamos, o pastor tem falado isso, eles estão aos poucos entregando todas as suas liberdades na mão de um único homem, de um único poder, a besta da terra. Não é a questão do presidente em si, mas é o poder que ele exerce na nação que ele exerce, porque a Bíblia, a profecia nos diz que os Estados Unidos é a besta da terra. A imagem da besta já está praticamente formada. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Só falta eles decretarem as leis que eles querem, porque os Estados Unidos estão clamando para que a igreja e o Estado se unam rapidamente. E praticamente todos os evangélicos estão clamando por isso. E felizes por isso. E eu estava conversando com o irmão Maurício, eu trago aqui um outro detalhe. Eu não sei quantos aqui já estudaram. Esses dias eu até compartilhei um sermão aqui com o irmão Dalício, com o pastor, a respeito da época do nazismo, né? Quando houve ali a Segunda Guerra Mundial. É interessante, irmãos, que os paralelos são os mesmos. Hitler apareceu em um momento que a Alemanha estava quebrada, e ele surge com um discurso muito bonito, o comunismo estava dominando tudo ali. Um cara eloquente, falou bem, falou bonito, todo mundo gostou. E ele foi, aos poucos, galgando poder. O partido dele era também chamado Partido dos Trabalhadores, por incrível que pareça. E à medida que ele conquistou todas essas coisas, se vocês colocarem, ou já leram livros, eu li um livro recentemente, estou terminando de ler ele, e fala de uma família adventista que viveu um período do nazismo ali. E, meus irmãos, é algo assim, esse livro foi escrito para fortalecer a nossa fé. Eles continuaram exercendo a sua fé baseado naquilo que a Bíblia ensina, guardando o sábado, não transgredindo as leis de saúde, e Deus o honrou o tempo todo. Isso fortalece a nossa fé quando nós lemos esses livros. Só que as pessoas que desonravam a própria igreja num contexto, ela simplesmente deu liberdade aos membros para enviar os filhos às escolas no sábado, no contexto da Segunda Guerra, porque houve uma pressão tremenda na Alemanha. Então não foi fácil para os irmãos adventistas, e não será fácil para nós. Então, à medida que nós cedemos em um ponto, outro ponto fica mais fácil de ceder. Mas à medida que nós galgamos um degrau, fica mais fácil de nós subirmos mais um degrau. Amém. Provérbios 4,18 que nos diz: a luz do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ele diz aqui que ele viu outro anjo subindo do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados dano na terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar. É interessante aqui outro ponto que eu quero pegar: não danifiqueis nem a terra nem o mar. Uma besta surge da onde? E a outra besta Do mar. Da terra. Então não danifique. Nenhuma das bestas ainda estão o quê? Danificadas. Elas estão o quê? Só em ascensão. Não é isso? Diplomacia, poder, só crescendo. Mas a gente sabe que vai ter um dano na natureza também. Literalmente o texto está falando de danos à natureza que vai existir. Aí a questão é: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, na verdade, Deus está esperando por nós, que somos seus filhos, para que o nosso caráter esteja semelhante ao de Jó. Porque no momento da crise, chegar a um ponto insustentável, Deus vai ter que falar basta. E ele vai ter que falar para Satanás: tem um povo aí que me serve. Eles não vão ceder à marca da besta. Eu não vou entrar em detalhes aqui de selo, que nós sabemos bem, mas Paulo ele diz claramente que nós somos selados com o Espírito da promessa. Ou seja, o Espírito Santo sela na nossa mente a convicção da verdade mediante o conhecimento não teórico, mas prático dessas verdades. Ou eu sou um cristão de fato, ou eu não sou nada.
Eu tenho analisado e verificado todo dia as pessoas em minha volta e minha própria vida. Ou eu sou, diante de Deus, um cristão de fato, ou eu não sou nada. Se eu tiver medo agora, irmãos, na igreja, de me posicionar contra ideias contrárias àquilo que eu acredito nas Escrituras, na hora da crise eu vou ceder. Eu penso isso. Se eu tiver medo de uma hierarquia, pastor, ancião, na igreja, e tiver medo de me posicionar contra algo errado, eu vou ter medo na hora da crise. Ou vocês acham que não? Se dentro do meu povo eu não consigo... Vocês acham que no meio do Senhor... imagina lá fora. Exatamente, exatamente. Agora, olha só, voltamos lá para Jó novamente. Aí, logo em seguida, o verso 20 diz assim: então Jó, ele se levantou depois de ter ouvido essas más notícias, que não foram boas notícias, foram más notícias. Diz que Jó, ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra, e ele fez uma coisa. O que é que ele fez? Então o conflito entre Cristo e Satanás é só por adoração. Não é por território. Satanás não está preocupado com ovelha, minha casa, com meu carro, com o meu trabalho e com a minha profissão. Ele está preocupado com o seguinte: como que eu estou procedendo com as minhas posses e com as pessoas que estão em minha volta? Eu estou adorando a Deus ou estou adorando a Satanás? Satanás, ele sabia que o que ele tinha, Deus tinha dado para ele, em algum momento ele poderia morrer e aquilo ia ser retirado dele para sempre. Então você percebe que Jó era desprendido da matéria, e nós precisamos aprender isso diariamente. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida, falo por experiência. É sempre bom, junto com o sermão, ter um testemunho, né? Eu quero falar brevemente. Eu morava em Santos, trabalhei durante 26 anos lá, e vim morar em Minas agora em um sítio. Não tinha condições de sair ainda da cidade no tempo que eu quis sair, demorou 6 anos para eu poder sair. E eu sei que existem pessoas que pode ser que não saiam, porque Deus fala que vão existir fiéis nas cidades, no campo, alguns presos e alguns na solidão das montanhas. Não é isso que a profecia nos mostra? A questão é, se eu permaneci fiel aos mandamentos de Deus e o Espírito de Deus mudou a minha vida e eu cooperei com Ele, vai haver uma segurança do cumprimento da promessa de Deus que Ele falou que nos guardaria da hora da tentação que virá sobre todo homem, toda a terra. Essa é a promessa de Apocalipse lá na carta à igreja aos Filadélfia. Porque a aprovação, ela virá sobre todos nós. As pessoas que creem e as pessoas que não creem. Estava comentando com ela também no carro, interessante. Muitas pessoas às vezes não gostam de falar desses assuntos hoje na igreja. Porque elas ficam com medo. Só que Deus mostrou todo esse conflito, todas essas verdades, não é para ficarmos com medo, é para mostrar que o conflito é muito sério. O livro do Gabriel, quando eu li, eu vou ser bem honesto com vocês, irmãos, eu li, meu coração palpitava todo momento que eu estava lendo aquele livro. O pastor está pregando aqui, meu coração palpita quando eu escuto as coisas que ele fala, meu coração arde até hoje quando eu estudo as Escrituras. Jesus, quando estava conversando com os homens no caminho de Emaús, eles não creram que Jesus era o Messias, mas quando Jesus começou a expor as Escrituras para eles, diz que o coração deles ardia. Porque eles tinham certeza que Jesus era o Messias, mas Jesus teve que expor as Escrituras. Então precisamos todo dia estudar por nós mesmos as Escrituras, não confiar somente naquilo que às vezes os guias cegos estão ensinando. Hoje a igreja está cheia de guias cegos, irmãos. E é lamentável dizer isso, mas é a realidade. Eu não falo contra a igreja, eu falo contra os guias cegos na igreja. Porque o filho da perdição, ele estava entre os 12. E os filhos da perdição estão entre nós. Nós só precisamos decidir não ser filho da perdição. E reconhecer as nossas falhas e fraquezas diante do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Temos uma responsabilidade muito maior diante da população, porque aonde você é colocado como cristão, como adventista do sétimo dia, você precisa ser sal e luz. Se eu não for sal e luz, a carne que está em minha volta vai apodrecer. E a escuridão vai permanecer. E às vezes eu preciso falar, mas tem momentos que eu preciso, às vezes, só viver aquilo que Deus me falou que eu tenho que viver. Fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Eclesiastes diz que tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque para o além, para onde nós vamos, ou seja, depois que nós morremos, não há obras, não há entendimento, não há mais nada.
E Jó, ele tinha essa compreensão. Por ter essa compreensão, ele vivia com integridade. Então, quando veio a situação de perder as finanças, perder os filhos, ele lamentou. Mas no verso seguinte, a gente vê claramente, ó, continuando, ele diz, e disse, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso Jó não pecou. Interessante, foi Deus que tomou as coisas de Jó? Não. Mas ele sabia? Não. Não, ele não sabia. Agora vamos lá, nós sabemos que quem vai colocar a gente nesse perrengue todo, em outras palavras, vai ser Satanás. Só que qual é o problema aqui, irmãos? A grande maioria dos nossos irmãos, muitos, uma vez eu estava num grupo e um irmão postou uma mensagem de eventos finais e uma irmã colocou assim. Aí ele falou de decreto dominical, dos eventos finais, coerentes com o que a Bíblia e o Espírito de Profecia ensina. E uma irmã colocou assim, na sua inocência, eu acredito. Ela colocou assim, se Deus quiser, esse decreto nunca vai sair. Falei, irmão, aí o irmão retrucou e eu depois fiz um comentário. Então, tipo assim, as pessoas estudam, mas estão igual os dois homens no caminho de Emaús. Vocês percebem? A gente está diante de um tempo, uma crise terrível, mas nós queremos viver o quê? Achando que vão vir ainda 1000 anos de paz e segurança. Não vem tribulação. Não vem tribulação. Mas assim, quando eu escuto isso de fora, eu não me assusto tanto, eu me assusto quando eu escuto de dentro. Porque se nós estudarmos realmente a Bíblia, nós vemos que as coisas não vão melhorar, elas vão ficar pior. Isso não é pessimismo, é otimismo, porque depois que ficar pior, vai ficar bom. Não é verdade? É isso que nós temos que ter esse pensamento. Aí o livro de Jó, ele vai continuar e traz o seguinte, diz que Satanás ele não se conformou. Controla meu tempo aí, tá bom? Satanás não se controlou. Num outro momento, num outro dia, os filhos de Deus se reuniram ali com Deus, e Satanás aqui agora, verso 3, eu queria ir logo para o verso 3 do capítulo 2, perguntou o Senhor a Satanás de novo, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. De novo Deus repete. De novo. Continuava fiel. E ele fala assim, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que Deus se desvia do mal. Ele, olha só, ele conserva a sua integridade, embora me excitastes contra ele para o consumir sem causa. Não tinha motivo. Agora vamos parar e pensar, irmãos. Eu quero pegar uns pontos aqui, que eu acho bem interessante para a gente também. Jó, ele foi provado, sofreu, só que não tinha motivo para ele passar pelas coisas que ele passou. Vocês concordam? É isso que o próprio Deus fala. Agora, existem sofrimentos, a Bíblia apresenta o livro de Jó para mostrar a causa dos sofrimentos. Só que existem, eu sempre tive essa visão, se vocês discordarem de mim, vocês podem falar, com franqueza. Existem 3 tipos de sofrimentos, eu vejo, na esfera humana. Existem sofrimentos que são causados pela própria escolha do indivíduo, errada, e ele vai pagar pela escolha errada que ele fez. Porque Gálatas deixa bem claro para a gente que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E é interessante que existe um sofrimento agora por causa de outros que tomam uma decisão errada e você sofre. Um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. E você sofre com o miserável que faz você sofrer. E você acaba na miséria do sofrimento também. E a gente precisa pedir nesse momento misericórdia a Deus para saber lidar nessa situação, porque para nós é muito difícil. Quem tem filhos ou filhas, ou esposas, ou marido, ou pais, que estão envolvidos em coisas erradas, negociações erradas, mesmo na igreja, com problemas. Irmãos, é muito complicado isso. Eu já passei por situações, as pessoas me pediam alguns conselhos, eu falo, Deus, o que é que eu falo? Aí você vai apresentar a Bíblia e as pessoas não gostam. E existe um sofrimento que esse é louvável a Deus, que é o que Jó passou. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O sofrimento que Jó passou é o sofrimento que nós temos que passar, não pelo que nós cometemos ou pelo que os outros fizeram, mas pela minha integridade diante de Deus. Esse é o ponto. Eu tenho entendido dessa forma. Batismo do sofrimento. Exatamente. Quer ver um texto? Abram lá em Filipenses 1:29. Eu acho muito profundo esse verso de Paulo.
Eu não sei se vocês estão estudando a lição todos os dias, com comentário, eu estudo, a lição está tremenda, irmão. Essa lição da Escola Sabatina, o autor ele foi muito feliz nos comentários, nas aplicações. Eu tenho crescido e aprendido constantemente, indicado às pessoas que estudem as lições. E infelizmente tem pessoas mesmo na igreja hoje que não estudam nem as lições. Como que elas vão crescer na graça e no conhecimento? Se Paulo está tentando transmitir conhecimento, graça, fé, força para poderem crescer. Filipenses 1,29, quem pode ler esse verso aí, por gentileza? Pode ler. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Exatamente, foi o que o pastor acabou de falar. Então, sofrimento que é louvável, Pedro também fala isso na carta dele. Aos olhos do Senhor é um sofrimento em meio à minha integridade diante de Deus e diante dos homens. Só que esse assunto hoje, para se falar em alguns lugares, se torna incômodo, porque santidade é algo que as pessoas não gostam de ouvir. Só que Hebreus, capítulo 12, verso 14, o que é que diz lá? Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que é interessante que esse verso ele não para aí, porque o verso 15, eu gostaria que o irmão Daliso lesse aí o verso 15. Prestem atenção nesse verso. Verso 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então olha só, quando ele fala para seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele não para ali no texto, a gente usa esse texto, mas no verso seguinte ele fala de algo que pode nos afastar do Senhor e nos contaminar e contaminar outros, amargura. Satanás, o que é que ele procura fazer causando sofrimento? Causar amargura no coração dos filhos de Deus. Mas primeiro ele tenta como? Com as pessoas que estão em nossa volta, na nossa própria igreja. E nós às vezes não temos discernimento para ver que na verdade não é o humano que está causando aquilo. É as hostes do mal que estão usando aquela pessoa como Judas foi usado para causar dor ao nosso coração, assim como Judas causou dor no coração de Cristo. Só que Cristo não alimentou em seu coração semente de amargura. Ele era a cura para essas coisas. Mas nós precisamos nos alimentar dele, por isso que ele fala, seguir a paz. É interessante que Paulo também diz que Cristo é a nossa paz. Mais um pouco aqui, vamos lá em Isaías 27. Nós não temos força para fazer as coisas que Deus nos pede, se não for apoiado na força dele, na justiça dele. Isaías 27, eu acho também muito profundo, do verso 1 ao verso 5. Todo lugar que você vai na Bíblia, você encontra alguma coisa da profecia mostrando coisas do futuro. Eu vou ler do 1 ao 5. Naquele dia, a gente sabe que naquele dia está sempre mencionando ali o momento final da volta de Cristo. O Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Teve um monstro em Apocalipse 13 que saiu do mar, não é isso? Um poder religioso que emergiu do mar. E a gente sabe que o dragão que está por trás, porque deu autoridade a esses poderes políticos e religiosos. Quando você vai para o verso 2, ele diz, naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, a cada momento a regarei, para que, olha a exclusividade aqui também, mas no sentido de ninguém, que ninguém lhe faça dano de noite nem de dia, eu cuidarei dela. Isso é uma promessa para nós, é ou não é? Só que é interessante que esse regar tem a ver com busca da nossa parte também, não é verdade, pastor? Porque não tem como você ver uma frutífera da árvore, se o tempo está seco, não chove, se você não for regar todo dia, ela vai morrer também. Então todo dia eu preciso estar buscando a presença do Senhor em estudo, em entendimento e aplicação prática em minha vida, para que eu possa o quê? Ser regado e cuidado pelo Senhor. E com esse cuidado vem o quê? Vem cura. E aí continua no verso 4. Não há, olha, irmãos, esse verso eu acho tremendo. Não há o que em Deus? Indignação. Não há indignação contra a vinha dele. A indignação vem contra o quê? O pecado. A questão é, se Jó tivesse acariciado pecado, Deus não poderia apontar para Jó e dizer assim, esse homem é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal.
Deus jamais poderia apontar o dedo para Jó e dizer que ele era esse homem. E Deus não vai poder apontar o dedo para nenhum de nós aqui na terra se houver alguma mancha de pecado em nossas vidas consciente. Isso é profundo, para mim é muito profundo. Porque quando Deus diz que não há indignação em mim, Satanás ele tem tentado mostrar por meio do sofrimento e das dores que ele está causando, que Deus está causando isso e não ele. Ele transmite na mente humana. Vocês já viram aquele clamor? Deus não existe. E Deus aonde que está? Acontece uma calamidade em nossas vidas, nós logo culpamos Deus. A maioria das pessoas culpa Deus, nunca culpa Satanás. Deus é culpado de tudo. Tem um texto na Bíblia, eu não lembro agora onde está, mas ele fala isso, que no final, não precisa ir muito longe, Adão e Eva. Adão culpou quem? A mulher que... Mas a responsabilidade pessoal era dele. E aí conclui aqui o verso 5, diz então, verso 4 continuando, não há indignação em mim, quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim, ou seja, qualquer coisa que vier eu combato. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem de minha força e façam paz comigo. Sim, e façam paz comigo. Ou seja, a nossa força para poder combater o mal que está em nossa volta e dentro de nós tentando nos induzir a desconfiança ou a dúvida contra Deus, está em Deus, está em Cristo. Por isso que é Cristo, justiça nossa. E eu achei tremenda essa citação que o pastor mostrou aí, as colocações na questão de comer a carne, né? Beber o sangue. Porque naquele contexto, as pessoas elas até parece que não entenderam, mas eu acredito que não entenderam. Sim. Né, pastor? Fizeram de surdos espirituais. Fizeram de surdos. E por que fizeram de surdos? Porque confiaram nos guias cegos de Israel. Irmãos, todas as pregações que eu faço em algumas igrejas, eu tenho falado o seguinte para os irmãos. Eu não tenho feito sermões para repreender, para brigar, não. Eu falo para as pessoas sempre que eu vou falar aqui. Estudem a Bíblia por vocês mesmos. Eu acredito que cada pessoa que vem nesses congressos buscam estudar mais assiduamente as Escrituras, procurando ser um beriano, todos os dias. O pastor falou as coisas aqui, anota, para pesquisar em casa. Começa a fazer as aplicações dos paralelos com os homens de fé que viveram e veja a maneira que Deus tratou com eles. Não é diferente conosco, Ele vai tratar da mesma forma. Se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, Ele vai nos honrar. Se nós não fizermos a vontade dEle, nós vamos ser envergonhados. E muitas vezes nós somos envergonhados quando deixamos de fazer no meio das pessoas e as pessoas olham, mas você é cristão? E isso acontece muito hoje no meio da cristandade de modo geral. E é muito triste, eu vi a irmã comentando aqui, é muito triste você levar alguém para a igreja, você chega lá e ver que a igreja não deu o testemunho que você esperaria que desse, como você está procurando fazer. Só que oriente sempre as pessoas, eu não convido mais ninguém para a igreja, eu sou bem honesto em falar para vocês. Por quê? Não porque eu não acredito na igreja, eu não acredito que se eu levar uma pessoa para a igreja, depois de todo o trabalho que eu estou fazendo com ela, e ela chega lá e se escandalizar, pode ser que ela nunca mais volte. E é isso que tem acontecido. No início, logo que eu entrei na fé, eu tenho minha família que entraram na igreja. O Jonathan, que o irmão da Liz conhece, os meus pais, a minha esposa, a minha filha. Teve um outro irmão que quase foi, mas não foi. E depois disso eu comecei a estudar, me tornar mais maduro e entender que a questão não é a igreja, a questão é Cristo. A pessoa precisa entender Cristo. Receber Cristo na vida dela. Entender e ter amor pelas Escrituras. Se ela for para a igreja batizar sem ter amor por Cristo e pela palavra de Deus, ela vai sair da igreja. Mas se ela tem amor por Cristo, ela vai permanecer na fé. Não é a igreja que salva, é Cristo. Sabe qual foi o problema dos judeus e eu acho que é o problema de muitos adventistas? É colocar a confiança na igreja. Mark Filho, ele fala algo bem interessante que eu guardei no meu coração na pregação que ele fez ontem, eu estava ouvindo. Ele falou assim, o nosso compromisso deve ser com Cristo, não com o pecado. Nosso compromisso não é com a igreja, é com Cristo, porque a igreja, instituição, ela pode ruir o CNPJ, mas a igreja fiel de Cristo, como Jó foi fiel, não ruiu. Ele permaneceu inabalável em Cristo. Porque ele teve a esperança de que o Redentor dele ia voltar e por fim ele veria com seus próprios olhos. E isso é profundo. Então a força que nós temos que ter não é a força vinda de nós, é uma força que vem de Cristo. Mas para ter força em Cristo, Paulo, ele diz lá em Romanos, que o poder de Deus,
se aperfeiçoa na fraqueza. Em Romanos não, em Coríntios. Em Romanos ele diz que o poder de Deus é o Evangelho para todo aquele que crê, para a salvação daquele que crê. Se eu não estudo o Evangelho, não destrincho as Escrituras, não busco entender a vontade de Deus para a minha vida, e não entendo a maneira que Ele tratou com o pecado e com os pecadores, e acredito somente nessas pregações de prosperidade, de caminho largo, Autoajuda. de autoajuda, o que vai acontecer? Eu vou me perder. Essa é a realidade. E é por isso que a gente que busca ser mais bíblico, a gente acaba sendo uma pedra no sapato de algumas pessoas, mesmo dentro da igreja. Mas se a gente não for essa pedra no sapato, aí tudo desanda de vez. Mais um pouco, irmãos, aqui, ó. Voltando lá para Jó. Então agora, eu quero pegar um ponto aqui que agora eu vou abrir como pergunta aqui para vocês, e é uma dúvida que eu também tenho. Até os que são mais antigos aí de igreja podem me ajudar nessa questão. Quando Satanás ele vem de novo ali para querer provar mais uma vez Jó, agora ele pede uma prova que é bem difícil. Verso 6, verso 4 aqui, continuando, capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aqui eu entendo claramente que é um momento aqui poderia ser até um momento de morte, mas na verdade Deus não permitiu que Jó fosse morto, não é isso? Só que no final o que vai acontecer com o povo de Deus? Um decreto de morte. Mas aconteceu com Jó aqui algo que ele foi ferido de chagas, não é isso? Olha o verso 5, diz assim: estende, porém, a mão, Satanás dizendo com Deus, né? Para Deus: toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti, se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás, então Deus permite: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. É bem semelhante à questão do decreto, porque tudo sobre a vida dos filhos de Deus vai estar sob o poder de Satanás, de certa forma, retirar a posse, mas permissão de Deus. Só que é interessante que diz aqui que Satanás ele vai e ele fere Jó com chagas malignas e tumores. Só que é interessante que quando você vai para os eventos finais e para as pragas, tem um momento que vai haver uma praga de chagas e tumores, não é isso? Mas são sobre os ímpios, não sobre os justos. A pergunta que eu faço é: pastor, me ajuda nessa daqui. Questão de doenças, chagas malignas, vocês acham, ou já viram alguma passagem na Bíblia onde algum fiel de Deus recebeu alguma chaga maligna nesse contexto final? Porque Jó, ele permitiu-se sobre ele vir uma doença grave, para provar a fé dele. Nós temos uma mensagem de saúde tremenda para a restauração de nossas vidas, não é isso? Para restabelecimento de nossa saúde como um todo. Só que vocês acreditam ou pensam que pode haver uma permissão de Deus para vir alguma doença maligna sobre algum fiel de Deus? O que é que vocês pensam? Vocês acreditam? Pode isso acontecer também? Eu fiquei pensando nisso quando eu estava estudando. O que é que você acha, pastor? Pois é, no caso de Jó aconteceu isso, então realmente é um tipo, né? Sim. No entanto, o Salmo 91 diz que Sim. nenhum mal te sucederá, para que nenhum chegará à tua terra. Isso, interessante. Por isso que eu fiquei, pastor. Eu queria trazer para os irmãos, porque eu penso que doença maligna, eu acredito que não vai pegar nos filhos de Deus. Mas Depois você do está selamento. falando no fim? Não, no selamento. Está selado, vai vir só o decreto de morte. Antes, muitos ficam doentes, diz que alguns até morrerão. Depois não teria sentido. Não teria É sentido. igual a morte de um salvo depois Isso. do selamento. Né? Isso. O que eu penso? Que como o Satanás colocou essa chaga maligna sobre Jó, no final, essa mesma chaga maligna, que são úlceras, que diz aqui ó, no verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Irmão, isso aqui deve ter sido um negócio terrível. Só que é interessante que em Apocalipse 16, uma das pragas são tumores malignos. Só que eu acho interessante a maneira que a Bíblia expressa aqui. Diz, então saiu Satanás da presença do Senhor. A irmã White tem um texto que ela diz assim, que os anjos de Deus são poderosos quando Deus dá ordem para causar uma destruição, como aconteceu com os ímpios no passado. Mas também quando Deus permite, Satanás é poderoso também para fazer o mal que ele quer com a humanidade, que se entregou a ele.
Só que a gente sabe que essas pragas que vão vir no final não são da parte de Satanás sobre os ímpios, são da parte do próprio Deus. Eles receberão aquilo que eles plantaram ao longo da sua vida, em vez de receber a bênção do Espírito e ter a plenitude do Espírito em suas vidas, eles receberam o Espírito do maligno, do anticristo. Ou seja, esses aí receberão as últimas pragas. Claramente a gente vê isso. Por fim, irmãos, para nós finalizarmos, eu quero pegar um paralelo aqui para nós finalizarmos com Jó ainda. No livro de Jeremias, eu queria que vocês abrissem lá. Acho interessante aqui alguns paralelos. Jeremias capítulo 15. Alguns versos a gente vai ler, de 15 e 16. Olha só, Jeremias, ele viveu em um período antes do cativeiro babilônico dos 70 anos. Existe uma tipologia também para nós, que é a Babilônia mística, que se encontra hoje aí formada. Só que quando você vai aqui para o capítulo 15 de Jeremias, eu acho interessante que Jeremias ele fez algumas intercessões aqui pelo povo e disse que Deus rejeitou. Capítulo 14, do verso 7 ao verso 12, do verso 13 ao verso 18, do verso 19 ao verso 22, Deus rejeitou a intercessão de três orações Deus rejeitou. Só que agora vamos entender, a rejeição dessas orações foi pelo povo de Deus. Não foi por estranhos, foi pelo povo de Deus. Jeremias, a gente sabe que ele é um tipo também do povo de Deus fiel nos últimos momentos da história da Terra. Porque ele sofreu muito, Jeremias. Sofreu demais. Aí vocês falam para mim, irmão Adriano, você está falando de sofrimento, essa manhã fica complicado, a gente fica tenso, né? Só que a Bíblia nos mostra isso para mostrar que o que Deus mais espera de nós é a nossa confiança nele, que ele vai nos amparar e nos fortalecer nesses momentos difíceis. E Jeremias, ele é um retrato do povo de Deus também nos últimos dias. Quando você vai para o capítulo 15, eu falei para vocês, dos versos 6 a 9 aqui, ele começa a falar o seguinte, então, versos 6 a 9, Jeremias. Isso, Jeremias. Capítulo 15, do verso 6 a 9. Ele diz o seguinte aqui, Tu me rejeitastes, diz o Senhor. Voltastes para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Contexto ali de Israel, o povo estava completamente rebelde contra Deus, e Deus, cheio de compaixão, chegou um momento que ele se cansou. Ele já tinha avisado a Jeremias que o cativeiro babilônico vinha vir, os caldeus iam invadir lá e ia acabar com o povo. E aí Deus usa Jeremias como profeta, e Jeremias é interessante que ele era filho de sacerdote, ele poderia ser um sacerdote, mas ele se tornou um profeta. E ele teve que desconfiar até da sua própria casa, do próprio pai, irmãos. Jesus se aplica a isso, os filhos os inimigos do homem seriam da sua própria família. O contexto ali da vida de Jeremias foi exatamente isso que aconteceu. Ele diz assim, cirandarei com a pá as portas da terra. Cirandeios, isso, perdão. Cirandeios com a pá nas portas da terra, desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens, fiz cair de repente sobre ela, a angústia e pavor. Então a gente vê o último verso aqui, o 9. Aquele que tinha 7 filhos, interessante eu acho isso aqui, porque já tinha 7 filhos também, né? Já tinha 7 filhos. Aqui diz que aquele que tinha 7 filhos, desmaiou como para expirar a alma, pôs-lhes ao sol, quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então Deus estava mostrando aqui para Jeremias a calamidade que ia cair sobre o povo por ter rejeitado todos os conselhos e disciplinas de Deus. Aí quando você vai agora para o verso 10 a 13, o Senhor começa a confortar o profeta. E eu creio que esse conforto que ele traz para o profeta é um conforto que ele traz para nós também, como povo de Deus. Ele diz assim, do verso 10 ao verso 13, ele diz assim, ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas,
para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Por que Jeremias fala que ele era um homem de rixa? Porque tudo que ele levou, as notícias que ele levou, as pessoas ficaram como com ele? Ficaram revoltadas, indignadas. Porque ele falava só de quê? De destruição. Babilônia ia invadir, ia levar o povo cativo. E o povo tinha que se render a quem? A autoridade do rei da Babilônia. Mas o orgulho de Israel, de achar que era a nação escolhida de Deus, mas não estavam se submetendo à vontade de Deus, estava fazendo com que o coração deles achassem que Deus ia proteger eles numa condição de pecado. Só que Deus não pode proteger um povo em uma condição de pecado. E a calamidade ia vir de uma maneira ou de outra. Mas Jeremias, ele intercede, as intercessões são rejeitadas, mas ele conforta o coração do profeta. E é interessante que diz que o profeta é um símbolo do povo. E o verso 11 ele diz assim, ó, disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei. Mesma coisa que fala lá em Isaías. Para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Ou seja, no tempo mais difícil da vida de Jeremias, ele foi a pessoa, no final de tudo, mais honrada. Porque ele nem foi levado para a Babilônia e ele teve a opção de escolher para onde ele queria ir. Ou seja, o general que era Nabuzaradan, que era o general da corte da Babilônia, diante de Jeremias, liberta Jeremias que ele estava no cativeiro e fala, o rei da Babilônia pediu para soltar você, para onde você quer ir? Você quer ir para a Babilônia ou você quer ficar livre? Ou seja, Jeremias sempre foi um homem livre. Por que ele foi um homem livre? Porque a disciplina que Deus fez que Jeremias passasse o tornou um homem livre. Antes que o cativeiro chegasse. E é interessante que mais à frente você vai ver que Deus foi disciplinando Jeremias, assim como Ele quer disciplinar cada um de nós. O verso 13 agora, olha só o verso 13 o que diz. Ó. Os teus bens, os teus tesouros, entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. E aí é interessante que a irmã White diz que todos os bens dos filhos de Deus fiéis vão perder tudo que tem, porque vai ser tirado o direito de comprar e vender. A mesma coisa, vocês percebem? A tipologia. Verso 14 diz, levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Aí ele continua falando do verso 15 ao 17. Eu quero ler toda essa parte aqui com vocês, que eu achei profundo, irmãos. Verso 15 diz, tu, ó Senhor, o sabes. Aí Jeremias começa a falar. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Olha só, por que ele estava sofrendo? Por amor a Deus, pela palavra de Deus. Quem que sofreu semelhantemente na ilha de Patmos e deixou tantas informações para a gente? João, capítulo 1, verso 9. Diz que ele estava preso na ilha de Patmos, passou por tribulação, como todos os irmãos estavam passando, por amor da palavra de Deus. A mesma coisa com Jeremias e a mesma coisa será conosco. Se nós permanecermos firmes, crendo que a palavra de Deus é o nosso guia e proteção. Verso 16. Achadas as tuas palavras, logo fez o quê? Comi. O que é que o pastor comentou aqui a respeito do comer a palavra? Comer a carne do Filho do Homem. Então você vê que toda a tipologia, toda a história do povo de Israel fala muito para nós, irmãos. Então Jeremias comeu e ele comeu simplesmente não para guardar para si. Tem um processo de digestão que acontece na fisiologia que é para nutrir o corpo. E o corpo de Cristo é o que? A igreja. E a gente precisa comer a palavra, distribuir o conhecimento e informação para as pessoas, mas isso precisa acontecer de forma prática na vida de cada um de nós. Caso contrário, a palavra não tem poder nenhum. A irmã White tem um texto no livro Ciência para Viver que ela diz claramente que conhecimento adquirido sem ser colocado em prática se torna um fardo na nossa mente. E realmente, se torna um fardo. Porque você sabe que tem que fazer e não faz. E aí você fica naquela dúvida. E aquela dúvida te consome. Você não sabe se serve a Deus, se serve a você, se serve aos outros. Se agrada a Deus, se agrada aos outros. Se você vai falar alguma coisa na igreja para alguém, vai agradar ou desagradar. É melhor que a gente agrade a Deus. Porque se a gente querer viver para agradar as pessoas, a gente vai viver frustrado. É ou não é, irmão Davi? Alguns momentos não vão gostar das coisas que a gente fala. Alguns momentos não vão acreditar na maneira que a gente acredita.
Mas algumas pessoas que são sinceras e verdadeiras, elas vão acreditar. Elas vão querer seguir também essas coisas. Jeremias era um deles. E eu vou concluir aqui para o fim, irmãos. Quando ele fala que achou as palavras de comer, ele fala: suas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias tinha alegria de servir a Deus. Nós precisamos também ter essa alegria. Paulo, ele estava preso em Filipos lá, quando ele escreve aos Filipenses, e ele fala para a gente se alegrar sempre no Senhor. Ele estava preso. Alguém foi preso aqui já? Não. Mas imagina se chegar um momento de você perder tudo que você tem e você ainda ir preso. E você escrever para alguém dizendo: se alegre no Senhor. Ou seja, a alegria de um filho de Deus não é aqui nessa terra. É uma alegria interna que ninguém pode arrancar da gente. Irmão, eu fico triste quando eu estou lendo de manhã e eu tenho que sair para trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. É tão bom esses momentos, é um momento de cura, que Deus está falando comigo. E é interessante que a irmã Age diz que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. E ela compara as folhas da Bíblia como sendo para a cura das nações. Se eu não folheio minha Bíblia todo dia, não estudo, eu deixo só ela lá, eu não vou ter cura. E ele conclui dizendo assim, ó: nunca me assentei. Ele vai começar a falar agora da integridade dele em relação à sua conduta. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por sua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Então eu pergunto para vocês: vocês estão de posse das ameaças de Deus em relação ao que vai acontecer? Eu tenho estado de posse, tenho pedido a Deus força e orado todo dia: Senhor, me dê força na crise final para que eu não te negue. Irmãos, porque nós somos fracos. E Jeremias, ele falou que tinha posse das ameaças que Deus estava fazendo contra todo o povo. E Deus deixou claro isso para Jeremias. Se você for ver o verso à frente agora, e são os últimos que eu vou ler, ele diz assim, ó, no verso 18, ele diz assim, ó: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Ele estava passando já por sofrimento, e não admite cura. Ele estava falando: Senhor, parece que isso não vai passar, é um conflito terrível. Eu estou tentando ajudar as pessoas, e as pessoas parecem que elas não enxergam, e Babilônia vai vir, destruir tudo, e eles não estão acreditando. Mas eu tenho posse das tuas ameaças, eu sei que isso vai acontecer. E nós não sabemos que isso vai acontecer. Mas às vezes nós temos medo de pensar nisso. Não precisamos ter medo. Porque aí, no verso 19, vai entrar a questão. Aí Jeremias, ele faz só uma última pergunta: seria tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Ou seja, não, Senhor, tua palavra vai se cumprir. Você não me engana, o Senhor está falando que vai fazer, vai fazer. Então, se todas as profecias, irmãos, se cumpriram até agora, o que falta vai se cumprir exatamente como está escrito. E aí, esse é o ponto, irmãos, que a gente precisa ter firmeza. Esse ponto, verso 19, Deus, ele começa a falar a Jeremias, e eu acho que isso aqui é crucial para cada um de nós. Eu gostaria de ler e todos prestassem bastante atenção nesse verso. Olha o que Deus fala para Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. Serás o que? A minha boca, e eles tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O que vocês entendem desse verso, irmãos? Eu gostaria que alguém falasse alguma coisa aqui desse verso. O que vocês entendem desse verso? Imagina que você está alicerçado na palavra, estudando, tendo certeza de que as coisas vão se cumprir exatamente como está escrito, e você precisa convencer outras pessoas, mesmo na sua fé, que está ali com você, que eles estão errados e você está certo. E Deus está falando aqui para Jeremias: Jeremias, você tem que se arrepender, não passa para o lado deles não. Você tem que continuar firme. Mesmo que seja sozinho. Mesmo que seja sozinho, porque falou que ele se assentou como? Solitário. Eu creio que nos últimos dias vai ser muitos casos assim. Exatamente. Eu penso isso. Eu penso que a prévia de que nós estamos passando, todos aqui, o pastor estava conversando com uma pessoa aqui, e uma prévia de que algumas pessoas passam nas igrejas, de não se conformarem com algumas coisas. Eu sou uma dessas pessoas. Só que eu ainda frequento, estou indo, ainda prego, mas eu não me conformo com algumas coisas. Respeito, não concordo com tudo nem com todos. As pessoas já sabem quem eu sou, minha posição. O Elton da minha igreja sabe bem disso. Então a questão é: eu não posso passar para o lado
que eu estou dizendo que não está certo. Tem que continuar do lado que eu estou dizendo que está certo. Ou seja, aquilo que Deus pediu para ser feito precisa ser feito. Caso contrário, eu não serei salvo. Lembra Jeremias 8:20, o que é que diz? Quem pode abrir rapidamente Jeremias 8:20 e ler? Oi? Já estou. A sua cega findou o verão e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Então, nós precisamos ter essa firmeza de Jeremias, que Deus, na verdade, transmitiu a Jeremias, falando que ele deveria ser a boca do Senhor. Porque Deus colocou as palavras dele na boca, mas para colocar as palavras na boca dele, ele teve que fazer o quê? Comer as palavras. Quando alguém questiona ou fala algo que não está de acordo, eu preciso saber pela palavra conversar com a pessoa. Não é na minha teimosia, no meu jeito, no meu temperamento, mas é de acordo com a palavra. Se por acaso a pessoa não se convencer, deixa na mão de Deus. Porque eu lembro, concluindo aqui minha fala, estava num grupo uma vez também, e um irmão colocando textos bíblicos falando a respeito de algumas coisas que a gente estava estudando, e um irmão questionando tudo que ele colocava, mas sem chegar nem no ponto que a gente queria ainda. Ele estava só pegando Bíblia e ia chegar ainda no Espírito de Profecia. Ele começava a colocar texto do Espírito de Profecia questionando o que estava na Bíblia. Só que a gente tem que construir uma linha de raciocínio para chegar onde a gente quer. E aí o irmão falou assim: irmão, se você não se convence das coisas que eu estou te mostrando na Bíblia, tão pouco eu vou te convencer com os meus argumentos. A gente não chegou a argumentar no Espírito de Profecia, se na Bíblia você já está duvidando, imagina quando chegar no Espírito de Profecia. Ou seja, a Bíblia tem passagens simples que mostram claramente o plano da salvação para cada um de nós. Aceitação a Cristo. A gente está vivendo no tempo da expiação, Jesus está no santuário celestial, vai chegar um fim dessa intercessão, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, temos que confessar, abandonar, para alcançar misericórdia. Ninguém vai alcançar misericórdia sem abandono de pecado. Ninguém vai chegar no céu, simplesmente, lembra das bodas, o homem que chegou com a veste lá do jeito que ele queria? Foi o que eu estava comentando com o irmão Dariso lá fora. As vestes têm que ser as vestes de Cristo, o caráter de Cristo. Jó, ele tinha esse caráter desenvolvido já na vida dele. Satanás queria apenas tentar algo que ele não conseguiu. E no final, Jó, o que aconteceu com Jó? Jó, ele conseguiu em dobro tudo aquilo que ele tinha. A única coisa que ele não conseguiu em dobro foi uma coisa. Os filhos. Por quê? Exatamente. Então, vamos dizer que todos esses filhos de Jó morreram salvos. E os que ele educou, uma hipótese, tá, gente? A gente não sabe se ele foi um bom administrador de sua casa e os outros 10 filhos também salvos. Jó vai ter quantos filhos na eternidade? 20. O dobro vai continuar. Então Deus, ele quer nos dar muito mais do que aquilo que pensamos ou desejamos. Não somente aqui, mas ele quer dar na eternidade. Para Jó, ele deu em grande medida ainda em vida. E Jó viveu muitos dias na vida dele. Só que para os filhos de Deus nos últimos dias, irmãos, a gente vai perder tudo. Mas a gente vai ganhar tudo. Ganhar a eternidade. Eu falei para o irmão Maurício lá fora, o que nós vamos ganhar? Todos os nossos sonhos aqui não conquistados serão realizados lá de maneira perfeita e de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude. E que Deus nos abençoe, nos dando sempre a convicção de que o Senhor está cuidando de nós em cada passo. E eu quero terminar, pastor, só lendo um texto aqui da Escola Sabatina, que eu acho pertinente no momento, de sexta-feira, da lição dessa semana, inclusive. Dessa semana não, perdão, da lição 7, no comentário aqui do... Comentários gerais? Isso. Dessa semana que terminou hoje? Não, é do dia 7, da lição 7. Ah, tá.